Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas. DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível. E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto. Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Cards, Game Pass Ultimate e desconto de 7% na biblioteca Xbox, fora várias promoções. Aproveite as ofertas e bom vídeo. Bem-vindos ao DG, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. O título em si, a culpa é da Nvidia, não necessariamente a culpa é da Nvidia. A gente vai falar novamente de indústria de games. Esse vídeo pode ser uma continuação, onde nós fizemos um vídeo sobre a morte da criatividade. No entanto, ele traz uma revelação muito mais interessante sobre o prisma do que realmente acontece na indústria. Não é uma opinião compartilhada exclusivamente sobre uma tese que eu criei, mas também através de estúdios. A notícia que traz aí recentemente sobre estúdios que trazem que o modelo atual de investimento às vezes não é mais compatível ou está extremamente dificultoso. Nós vamos falar de investimento, nós vamos falar de febre, nós vamos falar de moda. E games vai continuar tendo games, assim como foi apresentado inúmeros jogos extremamente interessantes na apresentação da Xbox, aliás, dos parceiros Xbox, com jogos que irão para todas as plataformas. No entanto, é claro, é óbvio, é lógico, não da forma com que ia antes. E isso é super importante comentar dentro da indústria, já que ninguém comenta, a gente vai dar um prisma sobre isso. E é claro, é óbvio, é lógico, aqui é o DG, a gente vai fazer uma viagem meio louca em cima de tudo isso, trazendo fatos e argumentações sobre a própria humanidade e as suas modas de investimento. A moda atual é, claro, inteligência artificial, e não inteligência artificial do prisma que você acha que vai substituir, ou até mesmo você se auto-engane no pensamento tópico que uma inteligência artificial vai construir um jogo ou substituir seres humanos. Não é o caso que acontece. Apesar de algumas áreas afetadas, como jornalismo, como editorial, como a parte de escritores, de redatores, a parte administrativa, que pode substituir pessoas, a inteligência artificial não é capaz de substituir desenvolvedores. Afinal de contas, também você pode observar que de todo mundo que reclama de inteligência artificial está combatendo o ativismo contra a inteligência artificial e a humanidade vai ser destruída por ela, dificilmente você vai encontrar o desenvolvedor. Isso porque, para nós, desenvolvedores, a inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa, aumenta a produtividade e pode ter certeza absoluta, qualquer projeto de software que está sendo desenvolvido hoje, seja para jogos, seja para uma indústria empresarial, ele está utilizando a inteligência artificial, porque isso aumenta a produtividade e é uma delícia utilizar. Mas em qual prisma nós estamos falando de inteligência artificial e começamos com investimento? O que isso tem a ver com a Nvidia e por que a gente vai fazer uma viagem muito louca na história humana nesse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vem comigo. E é por isso que nós vamos apresentar de maneira um pouco diferente a entrada desse vídeo, trazendo alguns fatos históricos sobre nós mesmos, a humanidade, o ser humano em si, e como ele evolui, não evoluindo tanto, porque a gente sempre opera em ciclos um tanto quanto repetitivos. A gente pode falar que historicamente o ser humano é um pouco recursivo, de fato e ao fato. Quando a gente fala de investimentos, ou seja, investidores, a gente está falando não só de pessoas que querem reter um lucro ou querem ter um lucro, seja a curto ou longo prazo. É diferente um tanto quanto sobre aquele coach que você assiste no YouTube ou os tais primos milionários que você assiste. Isso funciona diferentemente. Por quê? Porque o investidor não é aquele cara que aparece detonando pessoas com negócios de chinelo dentro de um vídeo ou até mesmo um cara na televisão humilhando pessoas para conseguir algum tipo de dinheiro para conseguir fazer o sonho da vida dela. Não, o investimento não é esse. Esse é o investimento de entretenimento que você conhece na televisão,
televisão e no próprio YouTube. O investimento real não é necessariamente uma pessoa com muito dinheiro, é um conglomerado financeiro, é um banco, é uma instituição financeira. Ou seja, um investimento ele é algo que não parte exclusivamente de um indivíduo, ou seja, um homem endinheirado que vai fazer acontecer. Até o próprio ultra-bilionário Elon Musk, que ousou transformar o Twitter em um Hellis X, e agora a gente tem um monte de corpos sendo exibidos e pessoas sendo mortas e torturadas livremente na rede. Até o próprio Elon Musk dependeu de investimento de terceiros, ou seja, o investimento de coisas grandes não parte de um, mas o investimento é preciso. Se a gente for ver historicamente, vamos voltar lá até mesmo nas guerras napoleônicas para ostentar e exibir aquele chapéu um tanto quanto ridículo. O conquistador Napoleão precisou de muito dinheiro, ou seja, existia uma força também financeira e comercial que ajudava nas suas conquistas, a qual ele conseguiu grande parte da própria Europa, o que facilita o comércio em si. É claro, é óbvio, é lógico, o investimento tem limites. É claro, é óbvio, é lógico, o investidor vai até no time que está ganhando. Logo aparece uma senhora chamada Rússia. E essa Rússia vai lá e pega Napoleão e dá um puxão de orelha. A história o trata como um grande conquistador ou talvez um grande genocida. Afinal de contas, foram mais de 3 milhões de mortes durante as guerras napoleônicas. Mas, de fato e ao fato, isso rendeu muito dinheiro para muita gente durante muito tempo. Tanto que o próprio Napoleão não foi culpado e usado na época que utilizava-se a guilhotina. Ele foi exilado em uma ilha paradisíaca e morreu lá com ondinhas do mar e vento fresco no rosto. Vamos evoluir um pouquinho mais. No início do século passado, a Revolução Industrial, tudo aquilo estava sendo novidade. Os investimentos e a febre era para a automação. Não se importem com quem está no campo trabalhando, eles não são importantes, porque a automação ela é muito mais rápida, ela é muito mais fácil e ela vai trazer mais resultados. Portanto, o investimento se passa naquele momento a revolução industrial e a automatização de vários processos industriais, a qual gera uma lucratividade imensa, ou seja, era um bom investimento, era a forma certa de você arrecadar dinheiro, mesmo não tendo muito dinheiro. A sua conquista de curto ou longo prazo seria o dobro, o triplo ou até mesmo você ficar milionário. Mas nem tudo são flores, é claro, é óbvio, é lógico. O problema de tudo aquilo que dá muito dinheiro é que dá problema também. Nós chegamos em 1930, na Grande Recessão dos Estados Unidos, também conhecida como a Grande Depressão, onde empresários pulavam de prédios porque não conseguiam pagar as suas contas. Era um drama absoluto. Demorou praticamente uma década, todo esse momento histórico, e poucos investimentos em si. A história não estava conseguindo se manter. Não havia uma nova febre de investimento, nós não conseguíamos investir em nada. O que dava dinheiro naquela época? Absolutamente nada, mas em 1941 acontece uma tragédia irreparável. Os japoneses invadem Pearl Harbor e, é claro, é óbvio, é lógico, fazem um caos. Até então, os Estados Unidos estavam fora da guerra e era um país neutro, mas a partir daquele momento era uma questão de honra se tornar o quê? Uma indústria bélica. A indústria bélica que se levou até 1945, final da Segunda Guerra Mundial, onde que acabou muito magicamente o problema de recessão dos Estados Unidos, que demorou quase uma década a partir do ataque de Pearl Harbor. Isso quer dizer que houve uma nova febre de investimento. Aliás, a guerra foi uma febre de investimento de todas as partes. Não vamos culpar apenas os Estados Unidos, mas vários países do mundo. Até chegarmos, é claro, é óbvio, é lógico, à febre da ciência. A física nunca teve tanta relevância e os físicos nunca foram tão importantes do que em 1945. A fissão nuclear
transforma a física em uma ciência importante, até então ignorada por todos. Como acontece hoje, por exemplo, você vê física e nem se importa com o mundo físico à sua volta, o que poderia responder 99% das perguntas que você tem sobre o universo. Mas não, naquela época os físicos se tornaram importantes, por quê? Porque nós estávamos em uma missão de investimento. Então, é claro, é óbvio, é lógico que uma bomba atômica é sempre bem-vinda nesse sentido. E é claro, é óbvio, é lógico, o sucesso de tudo isso foram milhares de pessoas sendo dizimadas em Hiroshima e Nagasaki. Não podemos dizer que não foi um sucesso financeiro. Uma tragédia social, mas um sucesso financeiro. Os cientistas nunca ficaram tão evidentes. Nós poderíamos dizer que Albert Einstein e Oppenheimer, naquele momento que lançou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, se tornariam o que é hoje dentro do YouTube como Nando Moura, um cara arrependido da merda que fez no passado. Veja bem, cientistas tinham direito a ter colunas em jornais, de tanto que era interessante. Não só cientistas renomados, como aqueles cientistas que não foram trazidos à tona, mas fizeram sucesso também, como Fuchs, que acabou levando os segredos da bomba atômica nuclear dos Estados Unidos para a União Soviética. Poucos anos depois, antes mesmo de terminar a década de 40, conseguiu provar o seu teste nuclear. E aí o investimento fica louco, porque entramos numa guerra armamentista nuclear. E nós entramos na Guerra Fria. Em meados de 1952, os Estados Unidos passa da fissão para a fusão atômica. E nós lançamos a bomba de hidrogênio. É claro, é óbvio, é lógico. Dá para matar muito mais por menos. O negócio era bom e o investimento continua. A guerra armamentista vai para outro lado também. A Rússia não fica para trás. E logo no finalzinho da década de 50, em meados de 59, vai lá e manda dela de hidrogênio também. Quanto maior a arma que nós fazemos para matar mais gente, melhor é a nossa situação econômica. Isso promoveu financeiramente algo extremamente importante para essas duas potências, que acabaram dividindo o mundo. Aí teve um monte de tragédias, mas o fato é que a bomba atômica deixou de ser moda. Dane-se. Matar a gente não era mais um negócio. Então, o que era um negócio? Era conquistar o espaço sideral. A corrida espacial, mais um polo de investimento. O investimento não para de vir tanto dos próprios estados quanto dos setores privados também. Para chegar aonde? A Lua, o lugar onde nenhum homem foi. E para que nós chegamos à Lua? Pra porra nenhuma. Na década de 80 ainda acontecia um pouco da Guerra Fria, claro, é óbvio, lógico, que terminou no início da década de 90. Mas claramente ninguém mais se importava pra essa porcaria. E aí, na década de 80, nós temos o quê? O Vale do Silício. O Vale do Silício, que é a nova febre de investimento. Computadores com alta capacidade de processamento na casa de todos. Exatamente. Era o que sonhava Bill Gates e Steve Jobs. Apple e Microsoft entram numa batalha imoral junto com o IBM, que foi jogada de lado e comprou um sistema MS-DOS que foi comprado por uma bagatela ridícula do desenvolvedor, que também foi jogado de lado, provando, é claro, é óbvio, é lógico, que o mundo de investimento pode ser pilantra pra caramba. Diga-se, claro, óbvio, é lógico, Bill Gates. Já Steve Jobs, com seus sonhos malucos entorpecidos por LSD, se achava o grande dono da porra toda, até que foi demitido da própria empresa, e hoje os dois são conhecidos como gênio. A história é deturbada dentre tudo o que acontece na própria história, mas o fato é que a febre ocorreu, e logo depois do PC, do Processor Computer, nós tivemos a febre do investimento. Todos nós vamos investir em notebooks, o portátil do PC. Logo depois não deu nem tempo, é o futuro, nós vamos para onde? Nós vamos para os tablets. Aqui é o tablet. Nós tivemos iPods, exatamente, tocadores de música. Se você é um jovem, saiba, existiu apenas um equipamento que servia para uma coisa na vida: tocar música digital. Se chamava iPod. A parte da plebe e da pobreza absoluta utilizava a versão chinesa, chamada MP4, que até hoje não faz sentido, porque MP4 é a extensão do arquivo gerado pelo codec. E por que o aparelho chamava MP4?
Não sabemos ainda. Mas dava dinheiro e era investido. Até que das cinzas nasce Steve Jobs, que parou de usar LSD e ficou menos babaca do que era. E começou, é claro, é óbvio, lógico, levantar o iPhone. Nesse período, Steve Jobs já estava todo fodido de saúde pela negligência que ele fez com ele mesmo durante a história da vida dele. Mas isso não importa. Por quê? Porque ele dava dinheiro. Os investidores se focam em iPhone, BlackBerry, Palm Top e toda a porcaria que foi criada no sentido móvel cai por terra. O iPhone assume a categoria principal. E logo vira febre, vem o Android e nós temos hoje smartphones, celulares, que servem muito mais do que ligar. Afinal de contas, hoje ninguém liga mais para ninguém. A verdade é essa, e não é só de ligação. Ninguém mais liga para ninguém. Observe que todos esses momentos históricos aconteceram com febres da sociedade investindo em tudo. Ou seja, aquela febre que faz com que o investidor... E lembre-se, o investidor não é aquela pessoa com dinheiro. O investidor é grupos que investem em determinadas coisas e negócios que acreditam que vão ter resultados exorbitantes sobre aquilo. Dessa forma, nós chegamos no game? Ainda não. Chegamos na paleta mexicana. Aqui no Brasil, conhecida como paleta mexicana, foi um grande sucesso. Ela foi instituída em todos os shopping centers do Brasil. A paleta mexicana era um hype. Se você não consumia uma paleta mexicana, você era literalmente um otário. Várias pessoas dedicaram 30, 40 anos de empresa e seus fundos de garantias ou até hipotecas de suas casas e vendas de carros a construir negócios de paletas mexicanas. Talvez eles não tenham lido na entrelinha que a paleta mexicana, na verdade, nunca existiu no México, porque a paleta mexicana era nada mais, nada menos do que um picolé. E um picolé tem a capacidade de durabilidade durante todo o ano. Já a paleta mexicana, durante o inverno, não foi consumida, levando várias pessoas ao fracasso. Ou seja, mas hoje houve uma febre sobre o investimento de paletas mexicanas, que tinha Nutella, Oreo, doce de leite, morango e outras coisas. É importante realmente afirmar que a paleta mexicana, como nós conhecemos, nunca houve ou existiu no próprio México. Agora sim, a gente chega no modelo muito parecido com a indústria de games, que é o açaí. O açaí foi uma febre também no Brasil. O açaí saiu lá dos estados do norte e nordeste do país e invadiram o sudeste e sul. Ele chegou com uma missão extremamente importante. Não só um produto de qualidade, mas um produto de qualidade 100% natural. A questão do açaí era vender saúde, sempre foi vender saúde. Nós víamos nas modas de açaí e todos os locais que vendiam açaí, todos os açaizeiros que criaram seu empreendedorismo a partir do açaí, jovens e mais jovens saindo da academia, exibindo os seus músculos e glúteos e conversando sobre como conseguiriam deixar a bunda mais firme enquanto comiam seu açaí natural. A verdadeira relíquia da natureza para que deixe você extremamente saudável. Claramente os negócios não foram bem e o investimento foi começando a ser retraído. E isso se parece muito com a indústria de games, porque o açaí hoje ele tornou outras vertentes. Ele não é mais um símbolo de saúde, como os games não é um símbolo do que nós queremos do entretenimento. O açaí se transformou no açaí com chocolate, banana, morango e, é claro, 8 quilos de leite condensado. O açaí hoje é vendido por locais que vendem pizza vulcânica de coxinha de frango com catupiry, junto com mussarela, calabresa e carne desfiada do norte, junto também você pode adquirir um cachorro quente prensado com qualquer coisa que tenha dentro dele. Se tornando, é claro, é óbvio, é lógico, um hábito não tão saudável nos dias de hoje consumir açaí. Porque você pode adquirir um açaí com 8 quilos de sorvete em volta, doce de leite e chocolate, ao lado de 3 quilos de batata frita, num combo com 8 hambúrgueres e 5 coxinhas de frango catupiry. E nós nem chegamos na coxinha de sushi. Dessa forma, a gente fala que a indústria de açaí tentou se sobreviver, porque faltou investimento.
a febre de games aconteceu em meados de 2000. Exatamente, nós tínhamos todo um histórico crescente, e sempre foi crescente, desde lá do Odyssey, passando por Atari, passando por Nintendo DS, Nintendinho, Sega, Mega Drive e tudo isso. Mas de fato e ao fato, o desenvolvimento como se conhece hoje passa-se em meados de 2000. PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox original, Xbox 360, o próprio Nintendo Wii e até mesmo o fracasso inerente do Nintendo Wii U transformaram a indústria de consoles no que ela é hoje. A indústria de PC continuou, é claro, com suas GTs, com suas Radeons, para lá e para cá, seus processadores tentando evoluir, tentando vender cada vez mais processamento desnecessário para jogar videogame. E sempre conseguiram, claramente. E é dessa forma que foi evoluindo. Naquele período, como todos os outros períodos que nós citamos aqui, existiu um ponto determinante desses mundos de investimento. Em relação até mesmo às guerras napoleônicas, passando pela Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica e até mesmo aí a guerra espacial, o Vale do Silício, a paleta mexicana e o açaí, houve um boom, ou seja, aquele ponto que a indústria tinha muita probabilidade de crescer e os investimentos eram tão amplos e o retorno era tão expressivo que não sabia o quanto seria de retorno. A gente podia falar que a indústria de games, nos primeiros 20 anos de vida dela, trazidos de 2000 para cá até 2020, era uma indústria onde você poderia colocar 10 mil e sair com 10 milhões. Isso poderia acontecer, existem muitas provas que trazem isso, jogos que explodiram do nada, indústrias que foram feitas. É claro que isso continua acontecendo hoje, por exemplo, como aconteceu com Power Word, do nada sai um jogo, mas em menor proporção, em menor quantidade. Porque o investimento sobre games não é mais algo que você pode colocar 1 e arrancar 10. Ele ficou mais estagnado, ele ficou mais previsível. Ainda é um bom investimento e vai continuar sendo investido. Os games nunca vão sumir da face da Terra, como o cinema nunca sumiu da face da Terra. No entanto, há mudanças expressíveis e nós transformamos os games um pouco como açaí. De vez em quando vai ter uma coxinha vulcânica de carne seca com catupiry feito de requeijão. É disso que se trata o mundo dos games na data de hoje, porque os investimentos foram consolidados e toda a febre de investimento está sendo colocada em inteligência artificial. Nesse momento nós estamos exatamente nesse momento em uma guerra de inteligência artificial. Quem consegue o maior poderio em inteligência artificial? Isso entra a Sony, isso entra a Microsoft, isso entra o Facebook, isso entra todas as Big Techs e até governos, porque a inteligência artificial, ela também está sendo desenvolvida amplamente e pesquisada amplamente para setores militares de vários governos no mundo inteiro, basicamente das maiores potências do mundo também. A inteligência artificial ainda é um campo de pesquisa, ela não é uma realidade consolidada ao ponto de vista que vai trocar ou substituir o ser humano, mas ela é aquele ponto onde eu posso colocar e arrancar 10, porque eu não sei ainda qual é o limite que vai acabar isso. Dessa forma, todos os investimentos em games foram transportados para o setor de inteligência artificial, o que é bem comum, por quê? Porque também são setores de inovação de tecnologia. O investidor de games não era um apaixonado por videogames, não é uma pessoa que, oh nossa, eu vou colocar 100 milhões aqui porque eu jogava Mario quando criança. Isso é você que pensa, não é ele que pensa. Ele quer ter um retorno financeiro. Afinal de contas, a própria Nintendo, os acionistas dela são os sheiks lá árabes que são donos de petróleo. Você acha que o sheik árabe está jogando Zelda agora? Como prova, afinal, de tudo isso, a própria Sony, por exemplo. Você deve ter visto aí Gran Turismo, inteligência artificial que competia com os mais renomeados jogadores profissionais de Gran Turismo e derrotou os caras. É claro, é óbvio, é lógico que a Sony vai gastar milhões ou bilhões para criar uma inteligência artificial de Gran Turismo para poder fazer um jogador humano ser humilhado. O que seria interessante. Eu gastaria se eu tivesse esse dinheiro, né? Só para ver os caras se fuderem. Mas não é disso que se trata, é claramente.
A Sony, por exemplo, não está na corrida de inteligência artificial como a Microsoft está junto com a OpenAI em processamento de linguagem natural e observações mais constantes, como o Satya Nadella já disse sobre o pacote Office com Copilot Premium. Ou seja, você pode ter o seu documento Word redigido automaticamente, você não faz porra nenhuma. Porque agora você tem inteligência artificial premium da Microsoft por uma bagatela, assinatura, é claro, é óbvio, é lógico. A Sony tem o seu outro lado lá de inteligência artificial que está trabalhando no setor de áudio, ou seja, ela está trabalhando no setor de áudio e vídeo. Inclusive, ela contratou uma pessoa, um diretor exclusivo para isso, para acoplar. Se você parar para pensar, a inteligência artificial pode ser o fim definitivo e totalmente o arcabouço total da pirataria. Exatamente. Assim como o uso de inteligência artificial no YouTube para verificar se os vídeos estão sendo copiados ou se tem informação de copyright nesses vídeos, qualquer player do seu sistema operacional poderia fazer isso claramente se estivesse conectado a uma inteligência artificial. A Sony busca isso. E não só isso. Ela adquiriu uma empresa também de stream por inteligência artificial para acoplar isso em suas câmeras, que é um sucesso, fora o PlayStation, e claramente em transmissões ao vivo para setores esportivos e qualquer transmissão ao vivo em si. A Sony está investindo em inteligência artificial para o entretenimento, a Microsoft para o funcionamento de setores corporativos e outros mais. E todas as empresas do mundo, incluindo até mesmo o Google, estão na corrida de inteligência artificial. Dessa forma, sobrou pouco dinheiro para se investir em games. Nós estamos falando de obras de 100, 150, 200, 300 milhões de dólares, que hoje vai trazer um retorno, sim, para o investidor, mas perdeu aquele salto enorme que poderia ter. E aí a gente chega no bendito oligopólio, que é a qual todo mundo tinha medo. As únicas empresas hoje que podem fazer jogos nesse hype, com essa demanda, investir esse dinheiro, são as próprias empresas que estão na corrida da própria inteligência artificial. Sony e Microsoft, por exemplo, tem agulha, tem bagaça para socar 200 milhões em uma obra de games. Já outros desenvolvedores estão passando apuros, como é o depoimento de um desenvolvedor indie que tem 5 IPs lá presas, embaladas, e já fez mais de 200 apresentações em um ano e todas as respostas para ele foi não. O artigo completo está aqui, você pode verificar. Dessa forma, a gente vê que o setor de games vai ficar preso única e exclusivamente às grandes, e não só Microsoft e Sony, Microsoft, Sony, Embracer, Tencent e os estúdios que já conseguiram se formar, como EA, Ubisoft, como a From Software, como a Rockstar, entre outros. Dificilmente esses estúdios sendo criados por funcionários demitidos consigam alguma longevidade. Não que não vão conseguir, mas é difícil entrar agora na indústria. Não é uma indústria para todos, é uma indústria para quem tem muito dinheiro. Ou seja, é um negócio já sólido. Games não é mais especulação para ter muita rentabilidade. Games é sólido. Eu tenho que entrar com muito dinheiro e eu vou ter um ganho até certo teto. É isso que afasta o investidor que gosta de arriscar para ganhar alto. Por quê? Se eu tivesse $1 milhão hoje e se fosse para mim criar um jogo ou investir isso em inteligência artificial, eu jamais olharia para a indústria de games. Porque o meu 1 milhão pode virar 100 milhões em 10 minutos. É disso que se trata a crise da indústria. É disso que se trata as demissões da indústria. É disso que se trata toda a merda que está acontecendo em games. E é disso que se trata a falta de IPs AAAs ou até mesmo a qualidade que nós esperávamos nas AAAs que estão sendo lançadas e que vão ser lançadas. A indústria estagnou, a indústria chegou num teto. Eu coloco isso para ganhar só isso. Não há mais perspectiva de uma exponencial explosão. Mesmo porque agora, com Microsoft e Sony dominando o cenário completamente, nós temos pouca quantidade de crescimento para pequenos, para médios. Virou a tríplice aliança. É Microsoft, Nintendo e Sony.
até Napoleão não acreditaria no que aconteceu. Deixa seu like, se inscreve no canal, eu sou o Goticose e até a próxima.